Fala galera que me acompanha aqui no canal do YouTube. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Tudo certo? Estamos chegando aqui no canal Rodrigo Oliveira para mais vídeo, para mais informações. Agora vamos falar do Esporte Clube Pelotas. Isso porque o Lobão já mexeu os aguapés, já anunciou executivo e já anunciou também treinador. Vamos falar a respeito disso, claro, depois da vinheta. Mas antes de prosseguir com o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o like, comentar e compartilhar. Bueno, pessoal, vamos lá então. Vamos trazer aí as informações do Esporte Clube Pelotas. Isso porque o Lomão anunciou nesse dia 15 as contratações aí, começando pelo técnico e também anunciando o seu novo gerente executivo de futebol. Olha as postagens daqui do Pelotas, é o seguinte: o experiente Paulo Porto está de volta à casa mata do Esporte Clube Pelotas. No comando Auro Cerulli, foi campeão da Copa Sul Fronteira, da Supercopa Gaúcha e da Recopa Gaúcha, e recolocou o Lobo na primeira divisão com 100% de aproveitamento em casa ao longo da campanha. O Paulo Porto então está de volta ao Esporte Clube Pelotas. Havia muita especulação em uma possibilidade do Paulo Porto até ter se aposentado. Na época da pandemia, que não tinha muita pauta, eu entrevistei ele, falando sobre uma remodelação do futebol gaúcho, e era um projeto do Paulo Porto fazer, uma remodelação do futebol gaúcho, porque a gente vê o futebol gaúcho muito ansioso, Os jogadores jogam a primeira divisão, depois jogam a divisão de acesso e jogam a terceira divisão. Não há um mercado novo. São sempre os mesmos jogadores, eles estão sempre circulando, de clube em clube. Então, ele chegou a desenhar um projeto, para melhorar essa questão envolvendo aí o futebol, gaúcho. Então, olha aqui, abre aspas, para que o Paulo Porto falou com a assessoria, do Esporte Clube Pelotas. Aceitei esse retorno para o estádio da Boca do Lobo com uma missão muito clara: contribuir para levar o Pelotas ao lugar que merece, que é a primeira divisão. Fui convocado e para esse clube não se diz não. Estou pronto para mais esse desafio. Bom, na próxima segunda-feira, dia 20, vai acontecer a apresentação, para a família Auro Cerulli, e na terça-feira acontece a apresentação em coletiva de imprensa. Então, tá aí o nosso querido Paulo Porto, gente da melhor qualidade, gente muito educado, de fino trato. Então, Pelotas acerta em cheio, em trazer o Paulo Porto. E não é apenas uma contratação pelo nome, é por gestão. É um cara, o Paulo Porto, que ele absorve muito bem as pressões que acontecem no Esporte Clube Pelotas. Muito que aconteceu em 2023 e o próprio técnico, o William Campos, ele não conseguiu absorver, por ser um técnico inexperiente na questão, de grandes equipes. Ele treinou o Santa Cruz, ele treinou o São Luís, mas com todo respeito a essas agremiações, Pelotas, Brasil, o negócio é muito diferente. A pressão o tempo inteiro por resultado, por aquilo que essas duas equipes construíram no Campeonato Gaúcho. Por mais que o William Campos seja um treinador interessante, que tem um futuro brilhante, que ele logo em frente aí vai ser um dos principais nomes do futebol gaúcho, mas ele não tem essa experiência, que o Paulo Porto tem, que no momento de crise ele consegue contornar, ele coloca toda a experiência dele à prova, ele coloca, todo o seu conhecimento de futebol. Às vezes o pragmatismo, precisa ser colocado em campo, e o Paulo Porto consegue fazer isso com maestria. Então o Pelotas acerta, muito em trazer o Paulo Porto justamente por isso, não apenas campo e bola, mas principalmente a questão de ser um técnico que conhece muito bem como é que funciona o Pelotas, sabe muito bem como lidar, com a parte externa do clube, e isso é de extrema importância para o Pelotas, que está tentando, retornar aí para a primeira divisão. Então Paulo Porto foi anunciado como novo técnico do Esporte Clube Pelotas. Mas os anúncios não pararam por aí. O Pelotas também anunciou na tarde desta quinta-feira, feriado, a contratação do seu
novo gerente executivo de futebol. Trata-se do Felipe Cruz. O Felipe Cruz teve recente passagem aqui pelo Caxias, mas o trabalho que chamou a atenção dele foi no Camboriú. O Felipe Cruz é um jovem profissional, e dá uma oxigenada também, traz um cara de fora, um cara que tem passagem aqui pelo futebol gaúcho, Ele foi executivo do Camboriú, e acabou contribuindo para o acesso do clube no campeonato catarinense, também acabou disputando a Série D desse ano. Abre aspas para o que ele falou com a assessoria de imprensa do Esporte Clube Pelotas. Sempre acompanhei o Pelotas e sei do tamanho da missão que estou aceitando. Vamos trabalhar diariamente para recolocar o clube no lugar dele, a primeira divisão. Então, o Felipe Cruz é o novo executivo do Esporte Clube Pelotas. Então, ele está aí anunciado para começar esse trabalho ao lado do Paulo Porto. E importante, você tem um gerente executivo, um executivo mais novo e tem um treinador experiente. Então, os dois vão trabalhar em conjunto e talvez essa seja a parceria perfeita. Você pega um cara que conhece, tem uma gama muito interessante de empresários, de escritórios que gerenciam carreira de jogadores e de um técnico que trabalhou com muitos jogadores. Então, o Pelotas dá um passo importante, é um começo de trabalho e é interessante começar com antecedência. A gente já tinha visto o Esportivo, que também vai jogar a divisão de acesso lá na metade do ano, já havia anunciado o Fabiano Dait, e ele iria começar esse processo de contratação. Aí o Fabiano Dait acabou pedindo para sair, foi assumir o Brasil e já está no trabalho aí no Chavante. E agora o Pelotas também já anuncia em novembro para uma competição que deve começar lá por final de março e início de abril. Então vai ter muito tempo para estudar. E é o momento de já ter o técnico, de já ter o executivo, principalmente para fazer aquele mercado que a maioria dos clubes da divisão de acesso costumam fazer. Pegar jogadores que têm possibilidade, têm mercado de jogar a primeira divisão, fazer contrato com eles e repassar eles por empréstimo para times da divisão de acesso, que aí você não queima a ficha Série A do Campeonato Gaúcho. Então é importante que o Pelotas faça esses movimentos. O Pelotas acabou não fazendo esses movimentos e em até alguns momentos perdeu oportunidades importantes. Já era para ter feito isso, por exemplo, com o Tony Júnior, que foi um dos jogadores que acabou se destacando no Pelotas, e ele acabou saindo e indo para o Guarani. E a tendência é que o Tony Júnior tenha ido com um contrato para o Guarani direto, não um contrato de empréstimo pelo Pelotas para o Guarani. Se tivesse acontecido isso, o Pelotas já teria anunciado. Mas enfim, movimentações importantes que faz o Pelotas com antecedência. Isso é de extrema importância. O torcedor do Pelotas sabe que pode confiar no Paulo Porto. O Paulo Porto aí já vem para, não me engano, é a quarta passagem do Paulo Porto pelo Pelotas. Então, o Paulo Porto conhece cada canto do estádio da Boca do Lobo e ele sabe o que ele precisa fazer para o time render dentro de campo e de uma forma mais global como clube, Pelotas agora tem um executivo, tem um treinador experiente e agora a direção do Pelotas, a parte executiva, passa a cuidar mais das questões de finanças do clube, já que recentemente aí teve esses problemas envolvendo o leilão do estádio da Boca do Lobo por uma dívida com a Prefeitura de Pelotas, mas que já foi renegociada e que nos próximos dias o Pelotas deve anunciar aí como é que será esses pagamentos envolvendo a dívida que o Pelotas tinha com o IPTU e com a Prefeitura de Pelotas. Te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o teu like, curta, comente e compartilha. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!